Ministério Ismael Gontijo. Milagres, o poder de Deus, a salvação. Seja transformado através da unção. Infalível, inspirada, ilimitável, impirateável, que essa aqui o diabo não consegue imitar, esse sem vergonha. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Poderosa, extraordinária, incomparável, perigosa e mortal palavra de Deus. Cuidado com ela, meu irmão. Todos que se levantaram cantando essa palavra ficaram nas dobras da história e caíram no esquecimento, e a maioria com certeza foi para o inferno, se não todos. Contra a nossa palavra ninguém pode se levantar, e esta é a nossa garantia. Esta palavra de Deus, no versículo 1 do capítulo 20, diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembre de que eu andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então aconteceu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele novamente a palavra do Senhor e disse: volta e diz a meu servo Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos mais, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu querido servo. Esta é uma história muito conhecida, todos nós já lemos esse texto. E sabemos quem foi Ezequias, um rei bom, que sempre andou nos caminhos do Senhor, fez o que era reto, a grandes sacrifícios, porque ele estava enfrentando um cerco da Síria terrível, e os reis da Síria eram horrorosos na hora de enfrentar seus inimigos. A Síria sempre foi muito poderosa, e ele estava sob pressão, seu povo sob pressão, uma angústia horrorosa havia tomado conta da vida dele. Seu coração despedaçava-se, porque ele não tinha um exército para enfrentar aquele exército inimigo. Seu povo estava sob risco. Então, se nós pensamos que muitas vezes a coisa pode ficar pior, meu irmão, pode. Tudo na sua vida pode ser problemático. Todos os apertos da vida você pode ter. Todas as angústias podem mudar para a sua casa. A depressão pode vir. O seu filho vai para a droga. A sua filha vira prostituta. Tudo é angústia e amargura. Mas tudo fica pior quando você adoece. Aí, meu irmão, a esperança começa a sumir. A noite se alonga e amarga. Você substitui o sono por preocupações que não resolvem. E os dias se sucedem e se sucedem, e a sua vida torna-se uma ferida perigosa de matar você. Isso acontece com milhões de pessoas à nossa volta hoje em dia. A maioria da nossa sociedade hoje, 40% dela está agora, neste momento, com depressão. E 98% do nosso povo, contando inclusive o povo que está sentado nas igrejas, 98% do nosso povo tem pelo menos uma doença. Satanás está nos adoecendo jovens. Satanás está com o processo de adoecermos aos 10, 12 anos de idade e alongar essa doença até os 40, quando vai nos matar. O câncer hoje mata mais de 300 milhões de pessoas por ano no mundo.
mas ele ataca mais de 2 bilhões de pessoas. 30% da humanidade está se preparando para ter e morrer de câncer. É um absurdo, porque câncer se cura com bicarbonato de sódio, mas Satanás não deixa ninguém saber disso. Bicarbonato de sódio, isso custa R$2 na farmácia. Se você tomar, você nunca vai ter. Satanás tem um complô contra nós, que 80% das nossas meninas na idade da puberdade já estão com cistos no ovário. Sabe por quê? Para impedir a próxima geração de poderosos que virá. Nós estamos numa angústia e numa agonia horrorosa, e o mundo se afunda na depressão da falta de solução e de esperança. Nós somos os únicos que cantamos, que falamos e que pregamos sobre uma esperança, mas muitas vezes a doença chega na nossa casa e nos esmaga também. Isso eu não aceito. As pessoas dizem: pastor, mas você não fica doente? Não fico. A sua família não fica doente, pastor? Não fica. Sua mulher não fica doente, pastor? Não fica também. Minha mulher é uma gata. Pastor tem que casar com mulher bonita. Pastor casado com mulher feia, gente, é tragédia certa. Confusão horrorosa. Ou eu estou falando de alguma coisa que vocês não sabem. Por isso, mulheres maravilhosas, sejam lindas, tá? Gasta o dinheiro do marido e fica bonito, que é investimento, não é despesa não. Fica mais barato, entendeu? Estou falando para vocês. Se você não gasta, depois você vai chorar. É verdade. A sua mulher não fica doente, pastor? Não. O normal é não ficar doente. E as pessoas ficam tão admiradas e dizem: como pode ser isso, pastor? É que eu não permito. Como não permite? Pelo poder de Deus na minha vida, que eu prego e digo que eu sirvo a esse Deus. Se eu sirvo a Deus e não cumpro o que eu prego, eu estou fingindo que sirvo a Deus. Nós não podemos ficar doentes. Doente não glorifica o nome do Senhor. Doença esmaga, doença humilha, doença oprime, doença dói. E dor, gente, dor não educa ninguém, tá? Essa história que a igreja católica, não fala mal da igreja católica não, que ela é mãe das nossas igrejas, viu? Pode parar. Não fale mal da igreja católica não, porque se ela fosse a besta do Apocalipse, como muitos crentes dizem, Deus já tinha fechado ela há muito tempo. Cuidado, ela é mãe da nossa igreja. A maioria dos nossos membros sai de lá. Então, mas a igreja católica estava errada e sempre esteve errada quando ela pregou que quando Deus quer abençoar você, te dá um câncer, entendeu? Para melhorar a sua personalidade. Isso é mentira, meu irmão. Deus não dá enfermidade para ninguém, nem mesmo para Ezequias. Ezequias ficou doente e o Senhor só disse que ele ia morrer, não disse que deu a doença para ele. Interessante que todo mundo prega aqui e diz: Deus fez Ezequias ficar doente. Deus queria matar Ezequias, queria nada. Ezequias ficou doente de uma doença lá e Deus disse: bom, não vou te curar, você vai morrer. Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês: há momentos na nossa vida em que o Senhor aceita a tragédia se você aceitar. Se você aceitar, a casa cai. Eu acho que Deus mandou Isaías lá para ver a reação de Ezequias, como muitas vezes Ele quer ver a nossa reação diante de situações trágicas e horrorosas que o diabo coloca na nossa frente e nós aceitamos como sendo da vontade de Deus. Não é! Às vezes Deus até nos testa para ver qual é a nossa reação. Se nós aceitamos a tragédia, se nós deixamos o mal dominar, entendeu? Como se fosse a vontade dele. Aprendam uma coisa, meus irmãos: nós temos que reagir isso e parar com essas brincadeiras. Todo dom perfeito vem do alto. Nosso Deus não tem capacidade de nos dar o mal. Jesus falou isso. Ele disse: que tipo de Deus vocês pregam? Você pensa que quando você pede um pão, um peixe, o pai te dá uma pedra ou uma cobra? Nós costumamos achar que Deus é tão ruim, mas tão canalha, que nós estamos numa boa servindo o Senhor, de repente o câncer chega. Ah, foi da vontade de Deus para testar a minha fé. Haga de ser bobo, meu irmão. Existe jeito de testar a sua fé fazendo coisas boas, e não lá parando de chorar em casa, entendeu? Deixando a doença te matar. Ezequias estava assim. A coisa estava ruim, o exército da Síria cercando a cidade, o povo passando fome, e ainda a doença chega. Quantas vezes na vida nós não passamos por isso? Olha a volta de você.
vocês para vocês verem se a sociedade não está vivendo assim. A sociedade está vivendo exatamente assim. Os problemas se avolumam e a doença chega e destrói tudo. Mas a Bíblia diz que o Senhor mandou o profeta lá e diz: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver não. Meu amigo, todo mundo pensa que era desígnio de Deus que iria morrer. Não, Deus só estava contando para ele a história: ó, você vai morrer, pode cuidar aí que vai morrer mesmo, porque a casa caiu. A Bíblia não diz que então Deus se levantou de madrugada, pé por pé, pegou uma botijinha de veneno, foi lá e jogou o veneno na veia de Ezequias. Então Ezequias se enfermou até a morte. Narrador de filme dramático. É nada, meu irmão. Deus mandou o profeta lá e disse: vai lá e fala para ele que ele vai morrer, que ele está doente, que ele vai morrer, não vai sarar não. Esta reação desse homem demonstra de que material ele era feito, meu irmão e minha irmã. Demonstra que coração tinha esse Ezequias. E ele teve peito para chegar diante de Deus e contar quem ele era. Porque na hora da tragédia, meu irmão e minha irmã, você tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, é o seguinte, eu sou isso, tá certo, eu sou meio canalha, tenho um monte de defeito mesmo, mas tudo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Quem de nós tem essa autoridade toda? Fala para mim. O cara tem que ser muito bruto, tem que ser macho todavia para fazer um negócio desse. Pois a Bíblia diz que a reação de Ezequias foi o contrário da maioria de nós. Quando o médico disse: filha, você tem câncer no útero. Meu Deus! Primeira coisa que a pessoa fala: meu Deus, por quê? Vai perguntar para Deus por quê, meu irmão? Como se fosse Deus que tivesse mandado, colocado lá bem quietinho, à noite, de madrugada, quando você não viu, saiu de pé, escondidinho no seu quarto, fechou a porta e disse: tome. Nós não servimos um Deus desse jeito. Mas muitos de vocês estão com vários cistos no ovário, caroços nos seios, nas trompas, os homens com problemas seríssimos de coração, próstata, então aqui uma festa, problema de coluna, então, entendeu, virou epidemia, e nós fazemos o quê? Senhor, por quê, Senhor? Ezequias fez isso? Ezequias fez isso? Deus, por que você deixou acontecer isso comigo? Cala a boca, meu irmão. Aprenda uma coisa, meu irmão: na hora da guerra você não chora. Se você for chorar, chora debaixo do escudo para o inimigo não ver. Você levanta e vence. Aleluia. Deus sabe qual, porque isso foi bom. E a reação do rei? Ele poderia ter gritado, chorado, sapateado, esperneado. A Bíblia diz que ele não fez nada disso. O que é que ele fez? Ou estava doendo, não podia levantar, ele virou para o canto. Virou para o canto, para a parede, e a Bíblia diz que ele orou ao Senhor e disse: ah, meu Senhor. A primeira coisa que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, aprenda isso, é que quando você precisa do nosso rei, ele tem que ser, além de ser o Deus, tem que ser Senhor. Deus é Deus do macumbeiro, Deus do demoníaco, Deus até do capeta, mas Ele só é Senhor nosso. Este é o botão certo quando você aperta a tecla, entendeu? Para fazer Deus escutar a sua oração. É quando você chama Ele de Senhor. Quando você chama Deus de Senhor, é porque você está curvado. Tu és meu Senhor. Gente, leiam os livros de Salmos, vocês vão ver que Davi nunca chamou Deus de Deus. Ele chamava Deus de Senhor. Este era o segredo daquele homem que é o único guerreiro adorador da Bíblia. Cuidado. Senhor. Esta é a fórmula de você conseguir as coisas de Deus. Quando você se curva e põe a cabeça no meio dos joelhos e não fala nada, você diz: Senhor. Lembre-se, cego Bartimeu, a primeira palavra que ele disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher cananeia: Senhor, filho de Davi, tem
misericórdia de mim. Sempre a palavra Senhor vem na frente, meu irmão. Ao segredo do homem, ele disse: Senhor, Senhor, te suplico. A Bíblia diz que o rapaz, você sabe o que é suplicar? Estava falando suplicar, antes de vocês dois me interromperem. Eu estava embalado e eles me interromperam, porque eu vi a feiura do cara, o cabelo levando pra lá, foi assim, agressiva comigo. Não, foi um negócio assim, impactou. Tá entendendo? Foi assim que eu quase, sabe, quase eu caí do barraco. É assim mesmo, filho. Homem feio, tem mulher bonita e tem filho bonito. Amém? Já tem filho? Não. Amém. Graças a Deus. Eu quero que vocês entendam o seguinte: você sabe o que é suplicar? Alguém aqui já suplicou? A maioria de nós, gente, não sabe a profundidade do que é isso aqui. Mas suplicar é você derramar sua alma e fazer a alma derreter de tanto chorar, soluçar, gritar, espernear e gritar de novo, espernear de novo e continuar soluçando ali até que Deus responda. Eu sei que eu faço isso. Eu sou um cara teimoso. Quando eu quero as coisas, saboreio. A Bíblia diz que Ezequias, cuidado, quando os problemas vierem na sua vida, você precisa ter reserva diante de Deus, meu irmão. Reserva. Você tem que ter sobra. Você tem que ter argumento para você falar com Deus. A Bíblia diz que Ezequias falou: Senhor, eu te suplico que lembre-se que eu andei diante de ti em verdade. Não tem coisa sumida mais da nossa vida do que a tal da verdade. O mundo não sabe mais o que é isso, gente. Todos falseiam, todos traem, mentem, e nós somos aqueles que sofremos, porque tentamos andar na verdade. E nós pregamos a verdade, e lutamos pela verdade, mas o mundo luta contra. Tudo que nós falamos aqui na televisão, nós estamos desfalando. Mas aquele homem tinha uma reserva para argumentar com Deus. Ele diz: eu andei com a verdade, eu estive com o meu coração perfeito diante de ti, fiz tudo que o Senhor mandou, tudo que era bom que o Senhor queria, eu fiz. Então a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Meu irmão, quando você precisa de uma bênção, é bom você ter reserva, é bom você ter alimento. Milhões de pessoas morrem porque passam a vida gastando a vida em coisas fúteis e tolas, idiotas, rasas e sem futuro. E quando chega o momento da confrontação, eles não têm reserva para argumentar com Deus. Eles não têm como dizer: Senhor, eu sou bom. Senhor, eu sou o seu filho, lembra? Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, que é teu filho que está falando, e não um canalha qualquer. Mas milhões não podem dizer isso, porque gastaram suas vidas em tolices e futilidades, e quando é o momento de argumentar com Deus, Deus não tem por que escutar, porque não tem reservas diante dele. Nós temos mania de dizer: Deus é fiel, e é mesmo, a Bíblia diz, mas nós nunca pensamos que Deus é fiel a quem é fiel a Ele. Nós podemos dizer isso porque somos aqueles que andamos nas quentes areias do deserto da prova, que passamos por todos os momentos difíceis e vencemos, que todas as vezes que Deus nos chamou a algum desafio, Ele olhava para trás e nos via, e de repente Deus olha para trás e não vê mais, porque eu estou do lado dele. Esse é o povo de Deus, um povo que tem reserva diante do Rei. Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. Gente, chorar muito é passar dos limites, é ir além das fronteiras do possível que os olhos suportem. Chorar muito é você inchar os olhos, que a lágrima não pode mais sair, então fica só soluço. Então a Bíblia diz que o profeta disse isso, virou as costas e cascou fora. Ele disse: eu estou indo embora, isso aqui é o rei, vai que esse cara me manda matar. Diz que essa não foi palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor era real. Então, quando o Senhor escutou a dor, a tragédia, a angústia, a amargura, o sofrimento e os gritos e a súplica do seu filho, o Senhor ouviu.
Sabe o que é, meus irmãos? O Senhor sempre escuta na hora da tragédia. O Senhor sempre escuta na hora da dor. O Senhor escuta na hora da amargura, na hora que a depressão muda para sua casa e as lágrimas são as únicas amigas que ficaram. Porque parente e amigo casca fora rapidinho quando a dor chega. Quando a pobreza humilha e desonra, parente não fica, amigo não permanece. Nestas horas, você tem que fazer os ouvidos de Deus te escutar. Esta noite, o Senhor ouviu a oração de muitos aqui. Então vocês serão curados essa noite em nome de Jesus. Esta é a hora do seu milagre, amém? Aleluia. Então a Bíblia diz que o Senhor falou ao profeta o mesmo. E diz, volta lá e fala para ele que eu ouvi a sua oração. Quero que vocês entendam uma coisa, queridos. O Senhor é aquele que ouve as nossas orações. E o Senhor completa assim: e vi as tuas lágrimas. Lágrima é um argumento muito forte das nossas dores diante do Senhor. Não são murmurações, não são perguntas do porquê, não são conversas que você não entende a razão, como muitas pessoas vêm diante do Senhor e dizem, pastor, eu não entendo porque Deus me deu um câncer de próstata. Cale a boca, não fale nada, chore, para que o Senhor veja as suas lágrimas e escute a sua oração. Então o Senhor diz, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu vou sarar você. E daqui 3 dias você vai ir no templo para você me adorar. E o Senhor ainda diz mais: você estava com medo da morte? Eu ainda vou te acrescentar mais vida. O Senhor é aquele que na hora da morte, na hora da angústia, na hora do sofrimento, além de curar, Ele acrescenta saúde e vida aos seus filhos. Põe isso na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Isso é direito nosso. O Senhor nos dá esse direito. Nós temos que usar. Eu não sei em que nós nos agarramos para permanecermos doentes, os nossos filhos doentes, nossos filhos correndo risco de morrer, nossas filhas com cisto no ovário que pode explodir uma tromba dela e ela entrar em estado catatônico e morrer. Eu tenho visto isso por todo lugar que eu vou. Antes de ontem, quando aquele menino estava morrendo lá na igreja, e eu ordenei que não morresse e que voltasse à vida, e ontem ele estava no culto, e o médico disse para o pai dele, cuidado porque ele já morreu, estava praticamente morto. Ele não vai conseguir escapar, não vai conseguir. Enquanto aquele garoto estava morrendo no hospital, e eu interferi, gritei com o diabo e disse, se matar vai ter confusão, se matar vai se ver comigo, eu vou ressuscitar o garoto na frente das câmeras. Cuidado comigo, não brinca comigo não, sou homem de guerra, não toque no garoto, quero ele aqui amanhã. E o menino estava ontem lá. Enquanto isso, uma outra menina, filha de um pastor, teve uma convulsão na universidade, morreu. 18 anos de idade. Vocês acham que isso é da vontade de Deus? Não é. Eu não aceito isso para a minha vida. E não aceito isso para a vida do povo de Deus também. O Senhor é aquele que pega a enfermidade e transforma em vida. Além de curar, Ele ainda dá vida no lugar. Ele acrescenta dias para nós. Ele tira a dor e dá mais vida. E vida é alegria, e vida é sorriso. Nós somos os seres alegres, porque temos vida para viver em abundância. Então a Bíblia nos diz que o Senhor diz, eu acrescentarei 15 anos e ampararei esta cidade que está no cerco. Ou seja, o Senhor cura a sua enfermidade e resolve seus problemas ainda. Os problemas que te oprimem, por amor de mim, não por você, mas por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sabe por que Davi, gente? Porque Deus não esquece das promessas, Deus não esquece dos pactos, Deus não esquece das alianças. Deus é fiel daqui a 1 milhão de anos, Ele continua igual e é fiel. Deus não esqueceu de Davi e sarou Ezequias por causa de uma promessa que Ele fez há tanto tempo atrás. Lembre-se, meu irmão, sua vida está diante do Senhor e tudo que você fizer será contado a favor na hora da confrontação. Deus abençoe, fique em pé.